Olá, queridas do Instagram. Olá, queridas do Facebook. Eu sou a Mônica Souza. Eu ajudo mães que vivem os desafios da adolescência, que vivem os desafios da rebeldia com seu filho adolescente. E eu vou fazer aqui uma live, vou falar um pouquinho sobre a intimidade entre mãe e filho. Qual a importância dessa conexão de amizade, dessa conexão de intimidade com o seu filho adolescente? E assim, basicamente, aqui o meu vídeo no Instagram tá pausado. O seu filho, quando ele começa a ficar adolescente, quando ele começa a entrar na adolescência, é como se fosse mais ou menos assim. Eu quero que você imagine que você está do lado do seu filho. E ao lado dele, você está do lado do seu filho. Ele está em um círculo, em uma roda, como se fosse um poço. E à medida que ele cresce, é como se esse poço ele vai se aprofundando. Ele está numa roda. Sabe quando você imagina aí um poço redondo e que vai começar a ser cavado? Ele começa plano, né? Então, digamos que o seu filho está nessa roda, desse poço que vai ser cavado. Conforme ele vai entrando na adolescência, ele vai se aprofundando dentro desse poço. E o que acontece? Algumas mães, elas não entram no poço com o filho. E essa analogia não quer dizer que ele vai ficar no fundo do poço de uma forma negativa. Não. Quer dizer que ele vai estar se aprofundando e se a mãe permanecer na superfície, então se o filho começou a se aprofundar dentro do poço e a mãe permanece na superfície, se ela não vai junto com ele, significa que os dois vão estar em níveis diferentes. Então, pode ser que no comecinho comece a ficar um pouco desconecto, quando ele tem 12 anos, 13 anos, fique mais profundo, a conexão começa a ficar bem pior, que é quando o filho adolescente fica no quarto e não conversa com a família. É quando o filho adolescente só fica no celular. Meus gatos estão brincando aqui, vai derrubar o meu aparelho. Calma aí, deixa eu tirar eles daqui. Não, Tom. Não pode, já tá lá. Não quero ninguém brincando aqui agora. Ele vai derrubar meu celular. Eles, quando começam a pular, eles não param mais. Então, recapitulando. Quando seu filho ele começa a entrar na adolescência, os dois estão no mesmo nível, os dois estão ali, seu filho é criança, seu filho te escuta, seu filho te ouve, os dois estão ali super conectados. Quando ele começa a ficar com 11, 12, 13, é como se ele começasse a entrar dentro de um poço. Ele entra, se aprofunda, se aprofunda. Algumas mães não entram junto com eles. Algumas mães ficam do lado de fora. E é justamente quando começa a ter a desconexão. E o que acontece? Algumas mães, além de ficar fora da superfície não, além delas ficarem fora, na superfície, algumas mães ainda vão embora e falam: eu tentei, fiz de tudo, mas ele não me escuta, ele não me obedece. Agora quem vai ensinar vai ser a vida que vai ensinar para ele. Então, a mãe, ao invés de permanecer ali, a mãe vai embora e deixa o filho sozinho dentro daquela situação. O que a gente pode estar comparando com a adolescência. E quanto mais
ele começa a se aprofundar dentro da adolescência, 12, 13, 14, 15, mais profundo o poço dele vai ficando. E em alguns casos, se a mãe ela vai embora da superfície, ela não consegue nem ver o filho dentro do poço para saber se aquele poço tem uma escada para que ele possa subir e retornar novamente à superfície. Ela não consegue saber se ele machucou a perna e não consegue subir a escada. Ela não consegue saber se ele está gritando, se ele está pedindo algum tipo de ajuda, porque ela está longe, ela não está próxima, ela não está conseguindo ver o que está acontecendo com ele verdadeiramente. Que é o que acontece quando você não tem intimidade com seu filho, você está distante. E intimidade com o filho é a base para você poder ajudá-lo a resolver os conflitos e os desafios que ele vai viver. E existe um conflito aí que as pessoas às vezes pensam que ter intimidade, ter amizade com o filho é não dar limites. Essa é aquela mãe pode tudo, mãe que o filho faz o que quer, porque se o filho for contrariado, a mãe é uma pessoa ruim. Não é isso. São coisas totalmente diferentes. O fato é que você precisa ter intimidade com o seu filho. Você não precisa ficar, se a gente for comparar nesse contexto, você não precisa ficar na superfície enquanto ele se aprofunda sozinho no desenvolvimento que ele vai estar vivendo. Você pode também entrar com ele. Você pode ainda entrar com ele desde o momento que ele começa a descer os níveis de aprofundamento, comparando, claro, com a adolescência, que é o que eu quero falar aqui. Por exemplo, quando seu filho, quando a sua filha tem 11 anos, 12 anos, ele não é mais uma criança. Ela não é mais um bebê. Então, a forma como você começa a tratar o seu filho nessa transição faz toda a diferença. Porque se o seu filho começa a se transformar num adolescente e você continua tratando ele como uma criança, como um bebê, você não vai estar junto com ele no mesmo nível. Porque ele não é mais um bebê. Ela não é mais uma criança. A partir do momento que você começa a entender o que está acontecendo, o desenvolvimento que está acontecendo, quer queira ou não, então você começa a tratar diferente, a ter outros papos, outros assuntos com o seu filho, você começa a ter um amadurecimento na conversa. E isso faz com que você esteja junto com ele, se aprofundando na adolescência. O assunto muda, o seu posicionamento muda, porque você não está mais lidando com uma criança de 8, 9 anos. Você está lidando agora com um pré-adolescente que está se transformando em um adulto. Então, quanto maior for a sua capacidade de estar conectada com o desenvolvimento dele, sem julgamentos, sem que ele tenha medo de você, de expor o que ele pensa, os medos, as curiosidades. Quanto maior for a sua capacidade de deixá-lo, de fazer com que ele confie em você, mais fácil vai ser esse processo. Tá fazendo sentido? E o que acontece? Algumas vezes, as mães, elas não querem aceitar que o filho está crescendo. Então, uma criança de 8 anos tem um tipo de tratamento. Essas mães, às vezes, tratam uma criança de 13 anos como se elas tivessem 8. Por exemplo, um menino de 13 anos, ele precisa fazer alguma coisa dentro de casa.
ele precisa fazer alguma coisa na cozinha, ele precisa fazer alguma coisa em questão de cuidados, que ele possa fazer, colocar roupa na máquina, organizar as próprias coisas, coisas que às vezes as mães fazem por eles. Ou as mães fazem por eles, ou se tiver pessoas dentro da casa que auxilia nesse cuidado, a pessoa às vezes pode fazer sem que ele chegue lá, sem que ele lave uma louça, sem que ele aprenda a fazer alguma coisa na cozinha. Inclusive, esse pensamento, às vezes, pode vir de um pensamento enraizado que a gente tem sem perceber do machismo, principalmente para meninos. É muito difícil, é raro de se ver, não que não exista, tá? Mas é mais difícil de ver uma mãe que tem um filho menino de 13 anos, estimulando ele a aprender a cozinhar, a dividir as tarefas de casa, do que uma mãe fazer com uma menina. É mais fácil ver a menina fazendo do que ver o menino fazendo. O menino às vezes não faz PN, faz nada. Tipo, o dia inteiro jogando, o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular. E isso aí às vezes acontece porque quando a mãe tenta fazer alguma abordagem, isso gera conflitos. Então, para não ter conflitos, ai, deixa que eu faço. Só que aí você tem que lembrar disso. Se vocês não estiverem no mesmo nível, ele vai estar se aprofundando dentro do desenvolvimento dele, ele vai estar crescendo e você não vai estar acompanhando esse desenvolvimento através dessa conversa e desse diálogo que da sua parte não houve um amadurecimento. Continuou tratando como se ele tivesse 7, 8 anos. Tá fazendo sentido? Coloca nos comentários para mim, tanto em relação ao que eu tô falando aqui, como em relação a dúvidas que você possa ter sobre esse assunto, sobre outros assuntos. Coloca nos comentários, manda mensagem inbox, para eu poder trazer aqui para você um pouco do que eu penso e até para a gente poder trocar um pouco de experiência em relação a isso. Eu também sou mãe de adolescente, a minha filha ela tem 17 anos e eu passei por muitos desafios com a minha filha. Foram através desses desafios que me fizeram a ter o interesse em estudar e me aprofundar dentro do desenvolvimento, tanto de pré-adolescente, adolescente, como também na educação positiva, que é uma metodologia que hoje eu aplico aqui com ela, tá? Então, assim, resumindo, eu quero deixar aqui uma reflexão que o seu filho, quando ele começa a entrar na pré-adolescência, quando ele começa a entrar na adolescência, ele começa a modificar o comportamento, ele começa a ter transformações no corpo, transformações e que às vezes a gente não quer ver, não quer perceber e a gente não mexe com aquilo, a gente não lida, mas é necessário você lidar. É necessário você entender que existem algumas coisas que, se você deixa de fazer, você está perdendo a oportunidade de instruir o seu filho, perdendo a oportunidade de estar com ele. Lembra do poço sempre. Então, em alguns casos, você pode estar junto com ele e saber exatamente os desafios que ele está passando, quais são os medos, quais são as angústias. E você está com ele para que possa facilitar essa jornada dele. Ou não, você pode não estar com ele, você pode estar um pouco longe, em cima do poço ali, mas você vai estar olhando para ele, você sabe se ele está bem, você sabe se ele está conseguindo subir a escada para sair daquele desafio que ele está vivendo. Se ele gritar, você vai conseguir ouvir, porque você está próxima. Mas nunca o abandone. Nunca saia, nunca o deixe, nunca pense assim. Uma vez eu fui fazer uma palestra de educação positiva e lá tinha uma mãe de uma adolescente de 12 anos. Então eu comecei a falar sobre um pouquinho sobre educação positiva, sobre os fundamentos. Vocês que estão aqui na live comigo, vocês conhecem educação positiva? O fundamento da educação positiva? Eu comecei a falar um pouquinho sobre esse tema e
quais são os benefícios. E depois que eu terminei a live, essa mãe me chamou para conversar e ela falou assim para mim: nossa, eu não sabia que com um filho de 12 anos ainda tinha tanta coisa para a gente fazer. E quando ela falou aquilo para mim, eu não tinha prestado atenção que às vezes esse é um pensamento que nós mães temos, que aparentemente, quando o nosso filho tem 12 anos, 13 anos, eles já sabem de tudo. Ah, já sabe de tudo, já sabe como a vida é, já ensinei, agora vai aprender com a vida. Que foi essa frase que ela me falou. Ela falou assim, minha filha, na casa dela era uma filha, aí ela falou assim, minha filha não me obedece, minha filha não me respeita, mas eu falei pra ela, ó, eu já tentei te passar tudo que foi possível, mas agora você vai aprender com a vida. Ela me falou isso. E eu não tinha me atentado que algumas vezes a gente realmente tem essa sensação. E a gente começou a conversar e tudo mais, e eu expliquei para ela que, pelo contrário, quando a sua filha faz 12 anos, quando o seu filho faz 12 anos, ele nem começou com os desafios ainda que ele vai enfrentar, mediante aos desafios de uma vida adulta, né? Para pensar, para avaliar como que a vida adulta às vezes é difícil, às vezes ela é árdua, às vezes a vida pode fazer você ficar com vontade de desistir. Você pode enfrentar desafios tão punks que às vezes você pode não aguentar. Então, 12 anos ainda não sabe nada, ainda não viveu nada. 12 anos está ali, ó. O poço dele não começou nem a se aprofundar. Então, se nesse momento você falar, deixa, a vida vai ensinar e você vai embora, você não está podendo, você não vai poder ajudar nem o seu filho se ele gritar por você, se ele estiver lá no fundo do poço e falar, mãe, me ajuda. Você não vai ouvir, porque você não está nem perto, você já largou de mão. Então, não largue o seu filho, não abandone o seu filho. Tudo isso que ele possa viver, tudo isso que ele vai viver, esses desafios que às vezes parecem bobos, pequenos problemas de autoestima, de aparência, nessa transformação de 12 anos, 13 anos, 14 anos, o nosso corpo, ele apresenta muitas mudanças. Então, o seu filho, ele vai estar vivendo por muitas transformações. Mediante a esses desafios, você pode estar junto com ele para fazer com que esse processo seja mais fácil, ou não. Então, nunca o deixe só, tente estar junto com ele nesse aprofundamento, tente entender o que está acontecendo, quais são os desafios e como que você faz isso. Você faz isso quando você tem intimidade com o seu filho. Ter intimidade é quando o seu filho tem coragem de dizer para você os medos que ele tem, as curiosidades. Ele tem coragem de expressar raiva para você. Ele tem coragem de se expor para você. Isso é ter intimidade com o seu filho. E se você não tem intimidade com ele, é quando você começa a ficar distante. É quando você começa a ficar isolada com ele dentro de casa, ele no quarto, ninguém se fala e cada dia mais isso só piora. Então, se você hoje está aí com seu filho de 11, 12 anos, tente estar com ele, tente ter assuntos, conversa, diálogo, a fala que você tem, mantenha-se no padrão do desenvolvimento que ele está tendo, não trate como um bebê, porque ele não está sendo mais, ele não é mais um bebê, ele está crescendo. E se por acaso ele já tem 12, 13, 14 e você percebeu que você está sem intimidade com seu filho, procure aí o que você pode fazer para estar gerando essa intimidade. Quais são as conversas que você precisa ter com ele? Quais são os tipos de diálogo que você está deixando de ter? O que você precisa fazer a mais
para poder buscar essa conexão com seu filho, tá? Essa foi a live de hoje. Manda para mim no inbox as dúvidas que você tem, manda para mim no privado os desafios que você está vivendo, para eu poder vir aqui e fazer mais vídeos para vocês, tá? Beijo, beijo e até!